Direto do plenário está de volta, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, com o retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária do STF da tarde desta quarta-feira. Tivemos sessão pela manhã e agora julgamentos que estão sendo realizados na tarde de hoje. Os ministros dirigindo seus respectivos lugares e a perspectiva da continuidade dos julgamentos de hoje. Você, como sempre, acompanhando tudo ao vivo, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Apregou para julgamento o recurso extraordinário 597-064, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, procedente do Rio de Janeiro, sendo recorrente a Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores e recorrida à Agência Nacional de Saúde Suplementar, com muitos interessados, e a Missicúria. A repercussão geral reconhecida é o tema 345 e notificados 1.294 casos sobrestados. Senhor ministro relator, há 7 pedidos de sustentação oral, 6 pedidos de sustentação oral, a despeito de ter sido julgada a matéria praticamente neste caso. Mas, de toda sorte, ofereço a palavra inicialmente a Vossa Excelência para o relatório e depois indagarei se os advogados que querem se pronunciar. O tema é de todos conhecido e agora acho que já foi versado em linhas substanciais no voto do ministro Marco Aurélio e, de certa forma, chancelado pelo plenário. O recorrente alega a inconstitucionalidade do artigo 32, sustentando que a participação das operadoras privadas de plano de saúde é de caráter suplementar, dado que o dever primário de assegurar o acesso à saúde é atribuído pela Constituição aos entes políticos que compõem a Organização Federativa Brasileira. Ademais, argumenta que a imposição legal de ressarcimento ao SUS pelos gastos que tiver com o atendimento dos beneficiários de planos privados de assistência à saúde interfere na livre iniciativa, assegurada pelo artigo 199 da Constituição. Ao fim, aduz que a instituição de nova fonte de custeio para a Seguridade Social só pode ocorrer por intermédio de lei complementar, além de que a aplicação do artigo 32 da Lei 9656 aos contratos firmados antes de sua vigência viola o princípio da irretroatividade. Essa questão que está se colocando já foi objeto de debate, inclusive o artigo 32, a alteração da lei feita pela Lei 12.469, citam os artigos 196, 197 e 199 da Constituição Federal, não é? E, portanto, é esse o debate que está posto. Eu não sei se haveria interesse por parte dos senhores advogados em manter o pedido de sustentação. Então, pela recorrente Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, o doutor Dagoberto José Steinmeier Lima. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Excelentíssimos senhores ministros, é com grande satisfação que eu volto a essa tribuna para participar de um julgamento para a área da saúde extremamente importante, porque está sendo debatida a questão básica da primeira regulamentação dos planos e das operadoras de planos de saúde do Brasil. Evidentemente, com a ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional de Saúde, a qual as operadoras estão vinculadas sindicalmente, portanto a CNS nos representa a todos. Na realidade, nós estamos aqui com alguns assuntos que foram muito bem tratados pelo ilustre relator,
né, a tal ponto que conseguiu, indubitavelmente, a unanimidade dos senhores, e que seria não uma perda de tempo, mas seria extremamente ruim de nós aqui discutirmos todos de volta, porque não é o momento oportuno. Mas o que eu gostaria de ponderar, senhores ministros, é a questão relativa ao ressarcimento ao SUS. O mais é questão de direito, mas o ressarcimento ao SUS, presidente, ela, na realidade, a Constituinte de 88, ela criou, por inspiração na época, eu me lembro bem porque eu advoguei na ocasião, por inspiração do ilustre deputado, senador, governador do Pará, Almir Gabriel, foi ele o autor, na época, da ideia de constituir um instituto jurídico chamado Seguridade Social, que a Constituição amparou e até hoje trouxe. É importante colocar isso, excelências, pelo seguinte: o artigo 194 da Constituição estabeleceu esse Instituto da Seguridade Social como as ações e serviços referentes à área de saúde, previdência e assistência social. Segundo consta, é o segundo maior orçamento da República. Por quê? Porque nesse artigo seguinte, o 195, para financiar essas ações e serviços de saúde e previdência e assistência social, a sociedade como inteiro, ela colabora compulsoriamente. Além disso, também os resultados de concursos de prognósticos vai para o caixa do orçamento da Seguridade Social. E ali é muito claro sobre faturamento, sobre salário, enfim, o país inteiro é compulsoriamente obrigado a pagar essa contribuição social para sustentar a Seguridade Social. E nessa sustentação, eu me lembro muito bem, inclusive na época da Constituinte, houve um movimento da chamada reforma sanitária no Brasil, que queria que houvesse apenas um modelo de cobertura assistencial para a população brasileira, única e exclusivamente estatal, né? Foi isso, inclusive, que originou a sigla SUS, Sistema Único de Saúde, né? Que depois, mediante, talvez tenha sido o penúltimo acordo que deu origem ao capítulo Saúde na Constituição, depois de uma exaustiva negociação em plenário, porque o projeto de cobertura assistencial que saiu da Subcomissão Temática de Saúde, pelo Centrão, em plenário, foi derrubado, e começamos tudo de novo. Então, se os senhores observarem o capítulo de Seguridade Social, e principalmente o subcapítulo, a seção de saúde, que vai dos artigos 196 a 200 da Constituição, é muito claro que o objetivo do Almir Gabriel foi atingido no sentido da criação do SUS, de uma forma da assistência estatal organizada nas 3 esferas de governo, primeiro, e em segundo lugar, que é muito importante, né? Baseado, se por um lado havia compulsoriedade de financiamento, por outro lado, haveria de caber ao Sistema Único de Saúde a sua obrigatoriedade, representando o Estado, de dar à população brasileira a cobertura assistência à saúde mais ampla, gratuita, porque nós já pagávamos como cidadãos através da contribuição social, e até hoje isto ocorre. Então, na ocasião, me lembro muito bem, foi feita uma grande discussão sobre esse modelo assistencial, que surgiu, evidentemente, com a redação do artigo 196, né, dizendo que caberia o Estado através do SUS. Então, se os senhores pegarem e fazer uma comparação entre o 194 e seguintes com o 196, os senhores vão verificar em 198, que foi a Constituição, a criação do SUS, né? Eu me lembro como se fosse hoje, quando o plenário aprovou os artigos em relação à saúde, a alegria dos sanitaristas estatizantes foi muito grande com a criação do Sistema Único de Saúde.
entendeu? Então, na verdade, o artigo 199 da Constituição, ele é muito claro. Nós, privados, só participamos subsidiariamente, suplementarmente, do sistema de assistência à saúde do Brasil. Então, o particular, ele está autorizado, obedecendo às regras do 197, qual seja, que toda a parte relativa à ordenação, à normatização, à fiscalização do sistema de saúde como um todo, né? Nós temos a total liberdade, como particulares, de ofertar suplementarmente ao cidadão, se ele quiser vir adquirir os planos. Então, na verdade, o beneficiário, o comprador de um plano de saúde, ele paga duas vezes. Ele paga a compulsoriedade da sua contribuição social para a Seguridade Social e paga o plano que ele decidiu ter também. Um detalhe que não foi colocado aqui, ministro Marco Aurélio, que eu gostaria de colocar pela minha experiência de 54 anos na advocacia na área de saúde, que eu completei este ano, é no sentido seguinte: existem casos hoje, até em certas regiões do Brasil, em que os planos, de acordo com a legislação própria, podem oferecer só uma cobertura ambulatorial. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde nessas localidades, ele presta um serviço à população que desnecessita que a população venha adquirir plano com cobertura integral. É o caso do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Temos planos, mais de 30% da população são cobertos por planos ambulatoriais. Por quê? Porque a parte de internação, a satisfação da população com o próprio sistema estatal. Então, é o contrário do que se está falando. Não é que o beneficiário vai ao SUS porque ele não foi atendido no particular. Não. Aqueles que querem e podem pagar o tapete vermelho na porta de um hospital público, para o plano de saúde, que tem vários hospitais públicos que também têm plano de saúde, várias autarquias, várias fundações, etc. Entendeu? Então, é o contrário. Ele tem a opção. Agora, diante disto, eu queria só lembrar, na ocasião, quando foi discutida a CPMF na Câmara e no Senado, que depois saiu, do ilustre ministro Adib Jatene, na ocasião, que se lutou muito para que o Congresso fizesse essa aprovação, ali aconteceu uma coisa muito importante. Era que o Adib disse, inclusive em plenário, falou: nós precisamos separar o povo do plano de um lado, o povo dos miseráveis e descamisados dos outros. Os miseráveis e camisados são atendidos pelo SUS. E vocês que podem pagar, vocês podem ser atendidos pelo sistema privado. Essa que foi a filosofia do negócio. Agora, diante disso, em que é facultativo que essa opção, ela é do consumidor, porque o consumidor está pagando duas vezes, por que o sistema estatal vai ser ressarcido de uma obrigação que a ele cabe? Essa que é a grande pergunta que se coloca. Tá certo? O professor Carlos Veloso, que foi colega de alguns aqui, Carlos Veloso era presidente do Supremo quando foi julgado a liminar. O ministro Marco Aurélio estava, o ministro Celso estava, provavelmente os demais não participaram daquele julgamento. E o Carlos Veloso fez um parecer que eu juntei nessa DIN e juntei também no meu recurso extraordinário, em que ele estudou adequadamente a questão relativa à natureza jurídica do ressarcimento. O professor Carlos Veloso colocou, no entendimento dele, se tratava de uma indenização para evitar que a operadora tivesse uma vantagem ilícita em relação ao assunto. Porém, isto aí tem uma consequência muito importante. Se for para que houvesse o enriquecimento sem causa da operadora, a partir de quando o governo pode cobrar isso? Eu me lembro bem que quando iniciou o ressarcimento, as secretarias estaduais de saúde ficaram abarrotadas de processos para cobrar e chegaram à conclusão que o Estado estava gastando muito dinheiro
para processar o recebimento desses ressarcimentos, e o ministro da Saúde, na época, através de uma medida provisória do Fernando Henrique, foi colocado como obrigação da ANS. Então, em resumo, é o seguinte: nós estamos no nosso recurso se insurgindo contra esse enriquecimento do Estado. Por que enriquecimento do Estado? Ele tem obrigação de dar assistência à saúde, obrigação, mas é uma opção que o consumidor tem. Porque o consumidor, volto a dizer, hoje paga duas vezes, paga o plano e paga a contribuição social compulsória. Então, diante disso, no nosso entendimento, respeitosamente, o artigo 32 dessa lei é inconstitucional, porque viola essa liberdade que foi dada pelos constituintes da iniciativa privada, que se sujeita às regulações do artigo 97, sim, mas para a forma pela qual ela deve operar. Então, em função disso, nós reivindicamos que seja dado provimento ao nosso recurso extraordinário, por ser uma medida de inteira justiça. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Cláudio Peré, Procurador Federal, a se manifestar pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Obrigado. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra, senhoras e senhores, eu tinha até conversado com a senhora Dora, eu tinha retirado minha inscrição, mas eu acabei mantendo para verificar o que era necessário, mas qualquer coisa que a ANS dissesse, e honrosamente a Procuradoria-Geral Federal está nessa tribuna representando a ANS, que está acompanhando esse julgamento, acompanhou com o julgamento na primeira parte da tarde, com muita satisfação, de que foi mantido uma regra muito necessária, que coloca em jogo dois modelos, como o ministro Lewandowski disse pela manhã, que havia dois modelos em jogo, que era da livre iniciativa e do direito do consumidor. Agora também, no artigo 193 da República, está lá a justiça social como objetivo da ordem social, na qual está inserida a saúde. Está lá no artigo 170, a justiça social, também como objetivo da ordem econômica. Mas, por mais que eu dissesse os argumentos que tinha preparado para dizer, não serão tão brilhantes quanto os votos de Vossa Excelência, que já pacificaram a questão pela constitucionalidade do artigo 32. Então, apenas registrar a presença da Agência Nacional de Saúde e agradecer a Vossa Excelência. Agradeço muitíssimo a Vossa Excelência, especialmente por dar ao Tribunal a oportunidade de melhor se debruçar sobre o tema na votação. Escrito ainda para falar, na condição de amicus curiae, a Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares de Curitiba, doutor Fábio Artigas Grilo. Vossa Excelência tem... Eu estou perplexo com a situação jurídica. Mas nós acabamos a uma só voz de placitar o reembolso. Pois é. Mas os advogados se inscreveram e têm o direito de falar, não posso. Então, apenas estou contando em que os advogados, na medida do possível, sejam mais breves, mas Vossa Excelência tem direito de se manifestar. De fazer o registro da sustentação em casos eu até imaginei que com o registro estaria resolvido, mas os advogados têm o direito de se fatos manifestar. Que já estão, de alguma forma, fazemos isso. Excelentíssima senhora presidente, excelência da Suprema Corte, demais ministros, senhora ministra, procuradora da República, serei, obviamente, muito breve em função das manifestações prévias e do julgamento ali, mas gostaria de salientar a questão do valor da base de cálculo a que vai ser objeto desse ressarcimento, que não vi nas discussões e nos debates prévios que foram estabelecidos. Se tratasse unicamente de um reembolso, seriam os valores efetivamente praticados pelo SUS que seriam objeto do profiligado ressarcimento. E, na verdade, isso não ocorre. Já por ocasião da instituição da lei, na sua formação originária, e mais especificamente pela edição da resolução RDC 17 de março de 2001 pela própria agência, senhores ministros, criou-se
algo que está fora, obviamente, da validade jurídica que se espera diante desse resultado, que é justamente a criação a instituição da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos, a TUNEP, e, posteriormente, em 2008, a criação de um índice de valoração do ressarcimento. É dizer que, na verdade, os valores que são objeto do ressarcimento, ainda que passem pelo procedimento administrativo, com o devido processo legal, etc., não são os mesmos que aqueles que efetivamente foram suportados na rede pública de saúde. Eu faço uma comparação, por exemplo, com base nessa resolução, senhores ministros, e peço a paciência dos senhores por mais 1 minuto e meio. Alguns códigos e alguns procedimentos de modo comparado. A microcirurgia de tumores medulares, tabela do SUS, R$ 770,81. TUNEP, R$ 2.713,35. Transplante de medula alógeno aparentado, ministro Fachin, nossa Universidade Federal do Paraná é um centro de referência e muitas vezes não se trata unicamente de um contrato descumprido ou mal atendido pela operadora do plano de saúde. O sujeito, o indivíduo, mesmo sendo titular de um plano de saúde, pode optar, tem esse direito e garantia fundamental a buscar o melhor serviço, ainda que prestado pela rede pública de saúde. Pois bem, esse transplante, na tabela do SUS, R$ 25.420,14. Na TUNEP, que as operadoras suportariam naquela época, porque isso já está em valores muito mais superiores, muito mais elevados, R$ 44.485. Então, não se pode admitir que não exista enriquecimento ilícito ou locupletamento por parte do SUS, na medida em que os valores efetivamente reembolsados não são aqueles suportados pelo poder público. Então, seria importante que, nesse aspecto, ainda que constitucional, o artigo 32, se revisse especificamente a validade jurídica do parágrafo 8º do dispositivo, na medida em que não se aplicasse o valor, o critério em relação ao valor, ao preço do custo enfrentado no procedimento quando prestado pela operadora, e sim o custo efetivamente suportado pelo SUS. Eu não vejo como, com a devida vênia e as homenagens que rendo a essa corte, não vejo como nós justificarmos que pelo menos 30%, é uma média de 30%, isso são estudos das operadoras, de que há um valor de 30% a mais nos ressarcimentos que são praticados. Eu agradeço imensamente, desculpe cansá-los com esse aspecto, mas entendo que essa é uma situação de extrema relevância na definição do resultado desse julgamento. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e indago ao doutor Marco Túlio De Rose, que também é da Unimed, que acaba de falar, se mantém Ministra Presidente, ministros componentes desse plenário, Procuradora da República aqui presente, senhores funcionários, colegas que participaram do julgamento, senhoras e senhores. Vossas Excelências hoje à tarde definiram que se trata de uma indenização. Vossas Excelências também, e foi o argumento que melhor colheu da tribuna em função das manifestações da Advocacia Geral da União, que se as operadoras pagam às entidades credenciadas, não haveria por que não fazer este pagamento àquelas entidades que são públicas. O recurso especial que hoje vai fixar em nível de recurso repetitivo esta matéria, geral. Exatamente, em nível de repercussão geral, agradeço a Vossa Excelência pela observação pertinente, o recurso, ele vai se ater em relação a valores, que foi uma matéria que, em função da não repetição na ação declaratória de inconstitucionalidade das várias modificações sofridas pelo artigo 32, ficou de fora dessa situação. E o que se postula aqui da tribuna? Dando exatamente a sequência que foi falada e exemplificada pelo colega que me antecedeu. Que se fixe
que o valor devido é o valor indenizatório, que só pode ser aquele valor que o SUS despende em decorrência da realização de um serviço que seria prestado pela operadora. Porque se isso não ocorrer, e esse é o argumento que se traz, nós estaremos refugindo da questão indenizatória e passaremos para um outro patamar que não é aquele em que foi fixada a constitucionalidade do artigo 32. Era esse o sentido da manifestação. Agradeço a paciência de Vossas Excelências. Agradeço a Vossa Excelência. Indago ao Dr. Rafael Barroso Fonteles, inscrito pela AMIL Assistência Médica, se mantém ou se apenas registramos. O mesmo se dá com o doutor André Cirino, portanto, representando aqui a Federação Nacional de Saúde Suplementar. Muito obrigada pela colaboração. Devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, eu só queria fazer uma rápida observação, que certa feita eu participei de um evento sobre essa questão. Então, no fundo, pelo que eu entendi, essas operadoras, elas querem reembolsar o SUS nos mesmos valores que o SUS gasta com esses procedimentos. Ou seja, o cidadão tem um plano de saúde, ele vai fazer uma cirurgia e o plano de saúde tem um valor. Mas fazendo no SUS, a tabela do SUS é de um valor menor. Então, o que se reivindica é que o plano de saúde seja instado a reembolsar na justa medida daquilo que cobra o SUS. Acho que essa questãozinha nós não debatemos nos votos anteriores. Só o dever de reembolsar. Pois não. Bem, presidente, acho que podemos começar a discussão. Excelência, com a palavra para voto. Só para fazer um registro na necessidade de nossa modernização procedimental e processual, nós temos que fazer, talvez, um tipo de... É claro que temos feito, mas de aglomeração de causas, de modo a podermos julgar em conjunto com muito mais proveito para as partes, né, e também para o tribunal, que, como sabem todos, né, vive o maior capital que nós temos, o mais custoso é o tempo, né, e de fato acabamos tendo essas dificuldades. O debate que aqui se coloca, de certa forma, no que concerne a possibilidade de ressarcimento, já foi respondido de forma superior no voto do ministro Marco Aurélio, e também nos votos que o acompanharam. Portanto, não há dúvida de que aqui temos uma questão já resolvida. Eu só gostaria de pontuar alguns aspectos que são muito relevantes. Toda essa crise que afeta esse chamado estado do bem-estar social, nós nunca o tivemos de forma plena no Brasil, mas há um programa normativo na Constituição nesse sentido, mas a gente está vendo no mundo todo, onde ele já se implementou de maneira muito mais efetiva, que tudo isso passa por uma grave crise. Por outro lado, como eu tenho dito, já disse isso quando nós discutimos lá atrás a questão do direito à saúde no contexto de questões de ordens associadas a essa temática, que aqui se tem um modelo de garantia institucional, em que determinados lineamentos são definidos pelo Constituinte. O mais vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Desde que marcos chamados de núcleos essenciais não sejam afetados, isto é parte da normalidade do processo, né? Jogo de um esforço de tentativa e erro. De certa forma, isso explica, inclusive, as referências que aqui se fizeram à livre iniciativa, mas, como já se sabe, nós já, de início, né, de partida, como dizem os nossos amigos portugueses, nós temos aqui um contrato de feição regulada, porque a atividade está conexa
né, o serviço público que é garantido se complementa, sim, com essa atividade do seguro de saúde. Então, é preciso que a gente tenha essa visão. É claro que é ainda uma experiência muito recente, são 30 anos da Constituição de 88, nesse modelo que, de certa forma, já estava desenhado na legislação infraconstitucional, mas como direito constitucional, né, nós temos aí um pouco menos de 30 anos de um experimento. De modo que é fundamental que nós tenhamos essa visão normal, tanto é que foram muitas as modificações já ocorridas, ou bastante significativas as modificações ocorridas, o que fez com que o relator propusesse e nós aceitássemos a prejudicialidade da ação em relação àquelas partes já revogadas e superadas. Então, esse é um ponto importante da nossa reflexão. Por outro lado, é preciso, e quem tem experiência no mundo todo de serviços de saúde, sabe que esta é uma área que funciona num regime de cooperação, onde muitas vezes há até mesmo subsídios por parte do Estado para as caixas, seguradoras e tudo mais. Em suma, é uma modelagem in fieri, está sempre se fazendo, não é? E todas, ao longo dos anos, todas elas têm que passar por reformas, porque em algum momento se identifica sinal de insustentabilidade. Na Alemanha, o ministro Lewandowski conhece, eu vivi essa realidade como segurado de uma dessas caixas, cobriam-se não só as despesas com médicas, né, com serviços médicos em geral, mas também com dentista. E uma das distorções que se descobriu é que se fazia implante desnecessário. E se levou a uma distorção. Claro, o serviço mais caro que era feito. E essa crítica, portanto, se fez. Chegou-se a uma crise no modelo de subsídio natural. Quer dizer, isso ocorre onde hoje estiver o ser humano. De um lado, o cliente consumidor que não tem informações, né? Às vezes ia lá por conta de um dente, o sujeito, o dentista oferecia a renovação de sua dentadura toda. Né? E não era dentadura, era um implante, portanto, né, uma cobertura. Claro que isso ficava à conta do Estado, que iria subsidiar, né? Pagava-se um pequeno FII, uma pequena tarifa, o mais era pago pelo Estado. Desculpe, ministro. Não, um exemplo análogo a esse que ocorre no Brasil é o caso das cesáreas desnecessárias. Sim. Se faz aos milhares, quando o indicado do ponto de vista médico seria um parto normal. Mas é mais cômodo para o parturiente, mais cômodo para o médico, mas muito mais oneroso para o sistema. Sim, são essas questões que se colocam e que levam a distorções, evidentemente. Quando a gente debate isso também, e todos nós temos tido experiência aí no debate sobre direito à saúde, nós vemos todas as queixas que se fazem, e talvez muito justamente se fazem, em relação ao pagamento da tabela SUS. Mas nenhum gestor certamente o faz por maldade, né? Faz diante da insuficiência de recursos vis-à-vis aos desafios, tantas pessoas utilizando o SUS. Daí, o que muito honestamente disse o primeiro advogado da tribuna, a abordagem que intuía, né, adequada, o médico digno de todas as notas, o professor, também de saudosa memória hoje, mas que é uma legenda no Brasil e no exterior, Adib Jatene. A busca de dizer, poxa, o sistema está aí à disposição das pessoas, mas é preciso uma integração institucional entre o sistema privado,
e o sistema público, não é? Sugerindo alguma coisa. É claro que aqui há limitações, inclusive de índole contratual, porque alguns planos atendem até um determinado limite. Então, tudo isso precisa ser devidamente articulado. E talvez com esmero, com esforço, se consegue fazer uma maior cooperação e integração. Mas aqui nós não estamos num campo do livre pacto. Não é disso que se cuida. Quer dizer, aqui tem que se pensar também aquilo que os civilistas discutem muito bem, falamos muito na função social da propriedade, mas aqui, de maneira muito evidente, a função social do contrato. É um contrato que já nasce com essa regulação, as definições já foram faladas aqui, o ministro Celso acabou de ressaltar, mas todos já, de alguma forma, mencionaram. Então, é preciso ter essa dimensão. Nós estamos construindo esse modelo. É inegável e é interessante que todos aqueles que bem entendem do sistema, presidente, ressaltam a importância do SUS. Esse mal falado SUS, vilipendiado, a toda hora a imprensa mostra as condições precárias do serviço. Ele, de alguma forma, recentemente, Drauzio Varela, o insuspeito Drauzio Varela, dizia foi uma grande conquista em termos de expansão de direitos e de atendimento geral, inclusive esta coordenação. Aqui é um experimento institucional fantástico, ministro Fux. Por quê? Porque se acoplam, coisa que nós não tínhamos experiência naquela separação de serviços, não é? Atividades complementares, verticais, entre União, Estados e municípios, mas com uma supervisão. Orientação, por exemplo, do Ministério da Saúde, no sentido de reduzir a hospitalização, mas de incentivar os postos de atendimento e exigir os médicos de família, por exemplo. Quer dizer, são todos trabalhos. E hoje uma seara que tem o equivalente, mas não com essa radicalidade, é no âmbito da educação, em que se faz uma complementação. Eu até, quando passei pelo CNJ e diante da ineficiência notória, doutora Raquel, do sistema de insegurança, e lá não era tão ruim quanto é agora, eu dizia, cheguei a dialogar com o ministro Tasso Genro, dizendo, nós precisamos caminhar para um modelo, para a gente encontrar uma imagem, né, de um SUS na área de segurança pública. É preciso que haja essa integração, porque até então o discurso bastante cômodo também para a União é dizer a questão de segurança pública é uma questão do Estado-membro. Tirava com isso o município, que, claro, tem um papel, alguns são muito importantes, o ministro Alexandre tem essa vivência. Hoje, as guardas municipais em alguns municípios contribuem decisivamente. Em São Paulo, houve até aquele caso, salvo engano, isso Alexandre poderá me corrigir, de um guarda municipal que, por percepção, intuição e ação, conseguiu surpreender um sequestro. No Guarujá. Mas portanto, essas atividades são complementares e nós precisamos reconhecer. E num país em que a União legisla sobre tudo, direito penal, direito processual penal, execução penal, zela pelas fronteiras, tem a Polícia Federal, em que o crime organizado, no mínimo, é interestadual ou internacional. Dizer que o pobre do Estado é que tem que ficar com tudo isto, não é? É um pouco demasiado. Mas essa é apenas uma viagem à látera para dizer que o SUS, de fato, antecipa, em certa medida, até aquilo que se fez na área da educação, hoje, com esse sistema de cooperação, e, de fato, busca uma solução. Agora, nós sabemos todos, que os recursos à disposição, independentemente da necessidade de racionalização, de disciplina, muitas vezes muito difícil em termos de fiscalização, os recursos são insuficientes.
E são insuficientes por quê? Porque gostemos ou não, nós temos uma sociedade, claro que mais rica do que era, mas extremamente desigual. Quando nós vemos o número de pessoas que estão obrigadas a registrar para efeito de declaração de imposto de renda, nós vemos a desigualdade. É claro que os planos de saúde, felizmente, têm um outro alcance, porque há os contratos coletivos e as empresas entram nesse ambiente. Isto é positivo, não é? Mas é preciso perceber isto. Se dependêssemos apenas da iniciativa individual de cada qual, certamente muito poucas pessoas, considerando aí os 200 milhões de habitantes do país, teriam condições de prover, de pagar um plano de saúde. Isso precisa se perceber. Porque não podemos negar, podemos ter melhorado e tudo, mas, de fato, temos uma sociedade muito desigual, né? A renda é muito mal distribuída, né? Nós temos que reconhecer isso e, portanto, as pessoas com alguma capacidade financeira não ficam... Quer dizer, não sei se o número é exato, mas há algum tempo se falou de 20 e 30 milhões de pessoas que estão obrigadas a fazer declaração de imposto de renda. Numa população de 200 milhões, sabe? Então, isso conta um pouco, e não significa que eles sejam contribuintes, porque muitos vão cair na faixa da não contribuição. Então, essa é uma realidade nossa. Nós não podemos... E nesse sentido, tem razão todos que dizem, poxa, foi um grande avanço social, o sistema SUS, inclusive nos modelos de cooperação que se desenvolveram ao longo dos anos. A ideia, por exemplo, do convênio do sistema SUS com hospitais de ponta, ministro Toffoli, que acaba atendendo, por exemplo, para procedimentos complexos, ministro Fux, como os transplantes. Recentemente encontrava uma pessoa no avião e ela dizia, fiz tudo pelo SUS. Os hospitais de ponta de São Paulo. Sabe, quer dizer, avançou-se muito nisto. É evidente que existem problemas, mas é preciso que se encontrem modelos, desenhos que certamente vão sendo aperfeiçoados e que, desenhos institucionais, estou a dizer, que possa permitir que haja essa maior integração e daqui a pouco até algum tipo de terceirização em que o Estado subsidia determinadas atividades dos hospitais também do sistema de seguros. Nenhum problema em relação a isso. Mas, então, eu queria fazer essa pontuação. É muito importante que a gente reflita sobre isso. Aí uma coisa que me impressiona, e de novo, eu fico assim extremamente, já falei isso com várias pessoas, eu fico extremamente impressionado com o Brasil num ponto curioso e que aparentemente não integra a agenda mesmo partidária ou político-eleitoral, que é a necessidade de melhoria do serviço público. Fazer mais até com menos. A gente, em geral, não vê essa mensagem por parte dos partidos políticos. Se fosse com Vossa Excelência que agora está no eleitoral. E essa é a forma óbvia de equalização. Se o cidadão tem um bom serviço de saúde, se ele tem à disposição um bom serviço de transporte, ministro Lewandowski, um bom serviço de educação, a própria ideia de assistência social, nos casos em que é necessário, ela fica reduzida. Porque o mais o Estado consegue prover com alguma qualidade. E aí há medidas tópicas, moradias sociais e coisas do tipo. Mas, em geral, por razões as mais diversas, nós acabamos tendo um serviço público de péssima qualidade. E uma das causas, obviamente, nós sabemos bem, é uma superdemanda. Já conversei no passado com o secretário de Saúde aqui do Distrito Federal, e esse debate está também em vários municípios. Eles têm horror às ambulâncias, porque as ambulâncias, veja, né, acabam trazendo os doentes para o local onde o sistema
funciona de maneira aparentemente mais adequada. E eles dizem, acaba sendo uma transferência, inclusive das verbas, e também uma dificuldade enorme de planejamento. A mesma coisa ocorre no caso de local de migração intensa, como Brasília, em relação ao planejamento na área de educação, por conta... Mas essa é uma parte da nossa realidade. Temos que trabalhar com isso e, certamente, sermos criativos na destinação de verbas e tudo mais, tendo em vista essas peculiaridades. Mas, se nós conversarmos com qualquer gestor, ele vai apontar esses fatores. Local que atrai pessoas, São Paulo certamente vive essa realidade, Brasília vive essa realidade, não é? Eles planejam que terão tantos alunos nas escolas, mas acabam tendo mais. Os hospitais, não é? Também por razões dessa extravagância, da necessidade de que as pessoas estão próximas a Brasília e vêm para cá. Quem já andou aqui, eu acompanhei isso na época do CNJ, o entorno de Brasília, ministro Lewandowski, é uma coisa interessantíssima, porque é uma região rica, aparentemente, vizinha de uma região rica, talvez das maiores rendas per capita, e o estado de Goiás é um estado rico. O entorno é pobre, em geral, muito pobre. E aparentemente vive esse sentimento de orfandade. Não pertence a Brasília, e aparentemente Goiás diz, este é um problema de Brasília. Em suma, é uma situação realmente muito precária. E, claro, portanto, isso acaba repercutindo na esfera de saúde, na esfera da educação e tudo o mais. Então, me parece que é importante esse debate, mas é importante que se deixe claro que nós estamos, de fato, aqui a discutir uma questão muito sensível para o serviço público, para a melhoria do serviço público. Precisa que o sistema seja minimamente sustentável e, de alguma forma, que haja algum tipo de contrapartida. Eu vou tocar o ponto que foi provocado da tribuna a propósito das tabelas. Eu estou dizendo o seguinte: a questão envolvendo a possibilidade de fixação de tabelas de ressarcimento dentro dos limites mínimo e máximo instituído pelo parágrafo 8º do artigo 32 é resolvido no campo da análise infraconstitucional, normalmente eventual conflito entre normas de primeiro e segundo graus, reflete no máximo ofensa reflexa à Constituição, a qual sabidamente não é passível de análise via do recurso extraordinário. Eu trago vários precedentes, tem um do ministro Dias Toffoli, tem outro de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Em suma, essa é uma questão que, de fato, tem que ser discutida. Claro que se tem que encontrar ajustes, né, razoáveis, como o ministro Fux já apontou. E seria até o ideal, num ambiente de cooperação, que isso se fizesse sem necessidade de judicialização. É preciso que a gente atinja, ministra Carmen, a idade madura, não é? De conversarmos como pessoas que têm responsabilidade, além de cuidar dos seus próprios interesses, responsabilidade institucional. Uma seara muito delicada e, portanto, que de parte do poder público e de parte dos agentes particulares que prestam um serviço relevantíssimo, que haja esse entendimento para eventual ajuste. Mas, de fato, há limites. Inclusive, não se impõe nada acima daquilo que o seguro promete pagar. Portanto, pelo menos há um referencial. E parece que, então, essa questão está resolvida. Eu tinha uma dúvida neste caso, que me parecia relevante, que era a questão que nós temos aqui de forma bastante alargada, que é a questão do contraditório e da ampla defesa. Porque, de fato, pode surgir aqui disfuncionalidades, a partir de um modelo impositivo, né, de ressarcimento. A própria lei, a própria alteração normativa veio nesse sentido. E eu entendo que isso se pacifica ao nós entendermos, até vi uma manifestação do ministro Fachin nesse sentido, que também em relação àquele período, que é curto, em que não se falava claramente
no contraditório e na ampla defesa, uma matéria que é preciso fazer ajustes. Até para eventual judicialização depois, proteção judicial efetiva, é possível interpretar que, mesmo naqueles contratos ainda couber, haveria possibilidade, sim, de dizer é constitucional a norma, assegurada o contraditório e a ampla defesa. Não me parece que haja aqui nenhum problema. Entendo que, considerando a nossa jurisprudência já antiga, não é? A jurisprudência do tribunal a propósito não de processo administrativo, mas de procedimento administrativo em geral, e a lei veio reconhecer o contraditório e a ampla defesa, eu tenho a impressão de que com isso nós evitamos maiores problemas. De modo que eu estou, senhores ministros, desculpem pela dilação que fiz e pelas digressões que fiz, mas entendi importante colocar essa questão. E eu estou, então, negando provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo que o ressarcimento ali previsto somente pode envolver procedimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, custeados pelo SUS, desde a entrada em vigor da Lei 9656, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa em todos os interstícios amparados por sucessivas reedições de medidas provisórias. Como se trata de recurso em sede de repercussão geral, propõe a seguinte tese. É constitucional o ressarcimento previsto no artigo 32 da Lei 9656, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4 de 6 de 98, assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo em todos os marcos jurídicos. Portanto, eu diria que assegurado a ampla defesa, mesmo naquele período anterior também. Se me permite uma parte, é que ante o nosso pronunciamento, no início da sessão vespertina, a controvérsia foi redirecionada para pretender-se discutir se deve observar a tabela do SUS ou a tabela da agência. Mas não houve decisão na origem quanto a esse aspecto. E ele não foi sequer explorado nas razões do extraordinário. O tema é novo e, de qualquer forma, teríamos aí um tema estritamente legal e não constitucional. Sim, o que estou dizendo é que a questão da correspectividade entre Ou seja, nós não podemos, no recurso extraordinário, adentrar se deve observar a tabela do SUS ou a tabela para os procedimentos adotada pela agência. Não estou discutindo isso. Eu estou dizendo que essa questão é uma questão infraconstitucional. Exatamente. A única coisa que me impressionou foi a questão do contraditório e da ampla defesa, porque nós temos aquele primeiro interstício em que isso não estava protegido. Mas acho que se resolve com interpretação conforme, deixando claro que é possível, sim, nos casos em que, de fato... Ficamos restritos à tese que foi assentada no julgamento da DIN. Negando provimento com a tese, portanto, sem adentrar a matéria infraconstitucional. E reafirma-se, aplica-se o que antes nós tínhamos decidido, claro. Indago do Até porque essa questão, se tiver alguma caso de desproporcionalidade, isso foi o que eu sugeri. Isso que se resolvesse num âmbito de diálogo institucional entre os atores. Os atores envolvidos, seguradores e Anvisa, SUS e coisas do tipo. Pois não. Presidente, até porque... Então, eu tomo os votos separadamente, porque parece que alguns querem se manifestar. O ministro relator, portanto, nega provimento ao recurso e propõe a tese exatamente no sentido que agora enunciado. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, complementando a observação que o ministro Marco Aurélio fez, até porque nós acabamos de declarar constitucional, inclusive, o que a lei estabelece, os critérios que a lei estabelece para fixar uma tabela. Sim. O parágrafo 1º diz:
será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra de valoração aprovada e divulgada pela ANS. Nós dissemos que isso é constitucional. E o parágrafo 8º diz: os valores a serem ressarcidos não serão inferiores ao SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras. Então, essa questão que vem pedida em memoriais no recurso extraordinário, uma interpretação conforme para dizer, não, nós não demos interpretação conforme a esses parágrafos, nós declaramos constitucionais. Então, na verdade, é a agência que vai... Vossa Excelência, vamos admitir o pedido implícito na inicial da ação ajuizada, que é uma ação declaratória de nulidade de atos administrativos e nulidade de débito, e com pedido de antecipação de tutela. Vamos admitir que haja nessa inicial um pedido implícito para tornar prevalecente, já que a recorrente é uma operadora de planos, né, para tornar prevalecente a tabela do SUS em cima, considerada a tabela da agência. Mas essa matéria não foi, vez alguma, decidida nas instâncias de origem. Não se tem um pré-questionamento. Mas o ministro relator disse que era acima de tudo, ressaltou o ministro Gilmar Mendes que o tema é infra. Infraconstitucional. Exatamente isso. Sim, eu fiz a observação, mas eu acompanho o relator. O que eu quero dizer é que, como relator, ao julgar de 1971, eu não adentrei a problemática da tabela de cobrança quanto ao ressarcimento. Nós não emitimos entendimento a respeito desse tema. E o ministro relator, nesse recurso, também está afirmando a infraconstitucionalidade para dizer que não entra nessa matéria. Em tese, pode ocorrer uma fixação que possa assumir um caráter desproporcional, o Fux, inclusive, levantou isso. Mas isso é uma matéria que tem que ser discutida eventualmente nas instâncias ordinárias. Eu até, em termos de wishful thinking, eu estou dizendo, desejo que isso seja... de forma civilizada, conciliado por parte de operadoras, Anvisa e... Então, ministro... Agora, presidente, a pretensão de se ter o ressarcimento pela tabela da agência e não do SUS só revela que a tabela do SUS está lá embaixo. Ministro Alexandre, então, acompanha o relator. Ministro Edson Fachin. Senhora presidente, faço uma breve referência à declaração de voto que vou juntar aos autos, mas não sem antes saudar os advogados e o ilustre ilustrado trabalho hercúleo aqui levado a efeito. Me permito, de um modo especial, saudar o ilustre doutor Marco Túlio de Rose, o doutor Fábio Artigas Grilo, que estiveram na tribuna e suscitaram um tema que, aliás, foi posto no recurso extraordinário da Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, na página 18, no terceiro parágrafo, que diz respeito precisamente aos valores de ressarcimento e da respectiva tabela. Portanto, no recurso extraordinário, este tema veio. E o exame que o eminente ministro relator, o ministro Gilmar Mendes, fez, chegou à conclusão, obviamente, a devida vênia da compreensão em sentido diverso, que esta questão se situa numa ambiência de infraconstitucionalidade, que também foi a conclusão que cheguei, que está na minha declaração de voto, na qual aqui também subscrevo a conclusão que o eminente ministro Gilmar Mendes suscitou. Portanto, faço apenas essa referência para saudar os advogados, fazer o registro que a matéria, ao menos em sede do recurso ordinário, veio posta, e como lembrou no seu voto ou na sua intervenção anterior o ministro Alexandre Moraes, o próprio parágrafo em questão procura, de algum modo, estabelecer o parâmetro como o mínimo do SUS e o máximo dos valores praticados, que
devem, obviamente, dizer respeito ao ressarcimento do serviço. Isso abre uma espacialidade... Edson Fachin, em que página do recurso nós temos a abordagem do tema alusivo às tabelas? Eu estou a ler o recurso extraordinário da Irmandade do Hospital Nossa Senhora das Dores, na página 18, o terceiro parágrafo menciona, e leio ipsis litteris. O artigo 5º... Eu estou com a peça aberta aqui. Ah, pois não, achei que Vossa Excelência... A página 18 é a das conclusões. Página 18 das conclusões. As conclusões começam na página 17. Sim. E no verso da página, pelo menos a impressão que tenho, foi uma impressão ecologicamente adequada, imprimiu a página 18 aqui no verso, e é que eu estou a ler, onde se faz precisamente referência aos valores de ressarcimento, quando, na verdade, deveriam ser restituídos no importe dos gastos gerados com os atendimentos, que foi a questão traduzida aqui na tribuna, e que, sem embargo de acolher e subscrever o que o eminente ministro Gilmar Mendes trouxe da infraconstitucionalidade, eu registro que... Vossa Excelência, me permite, sem dúvida, realmente, na parte conclusiva do recurso, se tem a abordagem dessa matéria. Mas o que eu disse é que não houve pedido sucessivo para a hipótese de não ser acolhido o primeiro, o principal, da inexistência da relação jurídica, né, na inicial da ação. E sentença do juízo e acordo não versam esse tema das tabelas. E, ademais, eu estou indo ao encontro de Vossa Excelência para reconhecer que, declarada a constitucionalidade, também não faria sentido examinar esse tema. Ainda que não tivesse sido ferido... Ainda que tivesse sido versado, e ainda que tivesse versado, eu só estou fazendo registro, de qualquer modo, como o eminente ministro relator também o fez, já que o tema foi ferido da tribuna, para também compreender, ainda que a látere da questão central que foi desatada no controle constitucional... Poderíamos julgar pela vez primeira matéria, mesmo porque não atuamos como superior Tribunal de Justiça. Eu estou em consonância com Vossa Excelência, apenas estou subscrevendo o registro de que é um tema de infraconstitucionalidade e que, de algum modo, alguns parâmetros de razoabilidade se situam na linha do que o ministro Gilmar Mendes acaba de expor. O que eu poderia observar, presidente, é que aqui, no caso, até poderia vir uma situação de flagrante desproporcionalidade. Quando a gente discute isso em termos... Mas não é o caso que se verificou no recurso extraordinário, embora com muitos amigos cuidem. Pode ocorrer, e nós já vivenciamos essa situação, de que nós declaremos uma lei constitucional, não obstante a sua aplicação, num dado caso, se revele extremamente inadequada, desnecessária e desproporcional. Eu vou dar um exemplo que nós tivemos aqui, todos, o ministro Marco Aurélio, o ministro Celso, onde se lembrar, o ministro Marco Aurélio é até o autor do primeiro relatório, é o relator da questão importante, um precedente relevantíssimo, que é o caso do exame de DNA, a obrigatoriedade. Nós tivemos um debate aqui, vencedor, o ministro Marco Aurélio, dizendo que não havia obrigatoriedade e que era necessário que se fizessem provas por outros meios. E aquele que teria material recolhido seria conduzido à força ao laboratório. E o mais interessante é que, à época, os conservadores votaram comigo, os liberais querendo a condução realmente coercitiva para o exame. Aqui houve uma divergência relevante do ministro Rezec e uma divergência muito enfática do ministro Sepúlveda Pertence, neste caso, dizendo que, tendo em vista os valores envolvidos, dever-se-ia fazer a prova. Um caso emblemático, nós discutimos isto. Tempos depois, eu não sei qual é a sequência em termos de meses ou anos, chegou um outro caso aqui. Agora, não era apenas fazer a prova para fim de DNA, mas era um sujeito, um indivíduo, um cidadão, que se dizia pai de alguém, uma relação matrimonial. E dizia, para tirar dúvida, eu peço o exame de DNA também do pai e da mãe.
além da filha. E isso foi determinado pela Justiça. O ministro Pertence, que era o defensor da tese contrária, portanto, nós estabelecemos uma regra. Quem era defensor da tese contrária, que restou vencida, neste caso disse: a avaliação do caso concreto me leva a me posicionar, neste caso, no sentido da posição defendida pelo ministro Marco Aurélio. Negar o exame de DNA, porque, além de tudo, neste caso, se impunha à família, especialmente ao cônjuge varão, um vexame, um ultraje. Veja, de quando em vez nós nos deparamos com esse tipo de solução? Aplicação de uma pena, muitas vezes a lei estabelece, a alguém que esteja no leito de morte, um regime fechado. Agora, claro, a lei determina isto, mas a ideia da proporcionalidade no sentido concreto nos leva a criar uma regra. A despeito de termos declarado a constitucionalidade daquela lei, no caso geral, mesmo que tenha sido até num RE, nós teremos que fazer o exame naquele caso. Né? A ideia que Vossa Excelência já falou, ministro Fux, do espírito de justiça, né, que a gente traduz na proporcionalidade em sentido concreto. Isso nós dividimos na repercussão geral. Portanto, nós temos tem a objetivação e tem a análise. Portanto, muitas vezes, nós temos que criar a norma do caso concreto, não é? Estimulado por essa ideia de justiça do caso concreto, da proporcionalidade do caso concreto. Um exemplo é esse mesmo que nós vivenciamos aqui no caso do DNA. Não sei nem se hoje repetiríamos os julgamentos que tivemos por conta da evolução que se deu. O ministro Marco Aurélio descrevia a situação até como uma situação agressiva ou teratológica. Hoje o exame de DNA se tornou também muito mais suave, muito mais amigável, né? E tudo mais, não sei como seria. Mas o fato é que nós tivemos essa dupla situação em que o ministro Pertence, que ficou vencido naquela primeira sentada, na segunda aderiu à posição de Vossa Excelência por fundamentos diversos, mas aderiu. Concluo, então, senhora presidente, e apenas abrindo uma brevíssima nota de rodapé mental, que esses dois casos citados pelo ministro Gilmar Mendes constituem leading cases no direito das famílias no Brasil. São duas realidades examinadas à luz do tombamento da presunção pateris est e de outros fenômenos que foram muito bem examinados à época. Mas concluo fazendo o registro da temática e reiterando que juntarei a declaração de voto e acompanho integralmente o eminente ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber. Com o relator, Excelência. Ministro Luiz Fux. Com o relator. Ministro Dias Toffoli. Com o relator. Ministro Lewandowski. Senhora presidente, com o relator também, louvando o voto e também assinalando, tal como fez o ministro Fachin, se reportando ao pronunciamento, à intervenção do ministro Alexandre de Moraes, nós acabamos de aprovar a constitucionalidade da lei que estabelece os padrões que haverão de ser seguidos depois para a resolução dos casos concretos que se apresentarem à Justiça. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Marco Aurélio. Presidente, reafirmo que no julgamento de 1931 nada decidimos quanto ao preceito que prevê tabela diversa da do SUS para que ocorra o reembolso. E, como também frisou o ministro relator, né, essa matéria não está em julgamento no recurso extraordinário, considerados os parâmetros objetivos desse recurso e o que decidido pelo juiz e também pelo tribunal, no caso, o tribunal, eu penso que é o regional federal, né? Não, é de justiça. Não é de justiça. Não, Tribunal Regional Federal. Regional Federal, é porque aí eu citei em tema constitucional. Nada decidimos a respeito, né? E não tendo havido sequer debate e decisão prévios da matéria, ela não foi prequestionada.
não há cotejo a ser feito para aferir-se se a prevalência da tabela da agência em detrimento da tabela do SUS implica ou não transgressão à Constituição Federal. Para mim, a matéria não é constitucional sequer. Por isso, eu acompanho o relator apenas na tese de que cabe o reembolso. Pois não. Com o eminente relator, senhora presidente. Também eu me ponho de acordo com o ministro relator e proclamo o resultado, recurso ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator e indago dos senhores ministros se a tese enunciada, se põe de acordo com a tese enunciada pelo ministro relator. Senhores ministros, agradeço todos pela presença neste dia com as duas sessões. Essa tese não envolve o problema da tabela a ser observado. Tá bem. Eu gostaria apenas de acentuar que, como as três reclamações que seriam chamadas agora apenas, parece-me que para decidir sobre a prejudicialidade, mas teve início neste plenário, serão trazidas no início da sessão de amanhã, antes dos outros julgamentos, para uma finalização. Eu agradeço a vossas excelências, a senhora Procuradora-Geral da República, senhores advogados, senhora secretária de sessão, senhores servidores. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite.